Trocando Ideias, número 225 no ar. Já começo pedindo para você um like, porque eu acho que essa camisa verde do pastor já vale o like para o vídeo de hoje. Vale, fala a vale. verdade. Tá bonito ganhei demais. Essa camisa do JR, lá da Igreja Presbiteriana das Américas. Meu abraço pro meu amigo, Deus abençoe, viu, querido? Ó, chiquésima a camisa. Muito bom. Eu quero começar dizendo que esse programa é um oferecimento da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e uma produção da Luz para o Caminho. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros é uma igreja dirigida pelo pastor Arival Dias Casimiro. E olha o que eu achei no nosso acervo aqui na Luz para o Caminho. Aprendendo a orar com quem ora. Dá uma olhadinha, pastor. Olha, varão, o livro é bom. Os autores são minha boca. Hernandes e Arival. Hernandes e Arival. Rede boa. Quando nós estamos dormindo, somos santos, viu? Amém, amém. Para você que curte Instagram, eu quero dizer para você o seguinte: siga a Luz para o Caminho no Instagram, @Luz para o Caminho Oficial. Por que eu estou dizendo isso? Aqui na Luz para o Caminho, na nossa livraria, a gente costuma ter vários descontos e você pode encontrar livros como esse do pastor Hernandes com um descontinho para você comprar, tá bom? É @Luz para o Caminho Oficial. É desse jeito. Vamos trabalhar, pastor? Bora. Eu tenho que passar umas perguntas aqui que mandaram para o senhor. Vamos embora. O senhor está preparado? Rapaz, senão você me ajuda. Então vamos. Se for difícil, você responde. Começando então com a participação da Tamires Pereira. Pastor Hernandes, assistir séries com interpretações de Jesus e dar para o meu filho Bíblias que tenham desenho de Jesus é pecado? E isso quebra o segundo mandamento? Deus abençoe a sua vida e de toda a equipe. Muito obrigado, Tamires. Veja bem, Tiago, eu acho que você ter livros e até Bíblias ilustradas para a faixa etária infantil é importante. É uma fase, um momento em que a criança precisa de uma figura, né, para chamar atenção, para consolidar o ensino, para fixar o aprendizado. Que seja ilustrativo. Ilustrativo, eu não vejo problema nisso. Agora, a questão das séries, nós temos que ter o máximo cuidado, né? Sobretudo quando são séries que tratam de registros bíblicos, histórias bíblicas, porque às vezes essa liberdade que o autor tem de criatividade, ele pode ir muito além do texto ou ficar muito aquém do texto. Então, qualquer série que se propõe para mim a tratar de um assunto bíblico, ele não pode ir além do texto. Ele não pode criar um fato que no texto não mostra isso. Então tem que ter muito cuidado. E às vezes eu vejo muito, estou acompanhando a série tal, estou acompanhando a novela tal, e aí a pessoa pega aquilo que ele viu lá como se fosse Bíblia. Porque normalmente se usa uma parte ficcional até para aumentar o enredo. Veja bem, as pessoas leem pouco Bíblia. Então, ele engole tudo. Para ele é que lê inspirado. E aí está o perigo. Então, tem que ter lentes ajustadas, tem que ter crivo. E é melhor você estudar a Bíblia para você saber discernir o que é e o que não é. Então, aí está um risco para mim. Não, você tem que examinar tudo, né? E reter o que é bom. Agora, se alguém propõe a fazer um filme, ou uma novela, ou um seriado de uma história bíblica, é preciso ser fiel às Escrituras. Isso é fundamental. E nós que estamos lá assistindo, temos que ser crentes bereanos. O que é um crente bereano? Ele vê, examina na Escritura e vê se a coisa está de acordo. As pessoas, tanto é verdade que as pessoas não leem Bíblia, que elas assistem essas produções, né, de TV. Eu conheci uma moça que estava torcendo, ela estava preocupada achando que José ia morrer na cadeia. Ela estava assistindo uma novela de José, se não me engano. Ele vai morrer na cadeia, eu estou tão chateada. Ela não sabia o que ia acontecer e a Bíblia dá o spoiler já, né? Que para quem, se você quiser saber o final da história, a Bíblia já está contando. É isso aí. Bom, a próxima pergunta vem do Gilberto Godoy.
Pastor, a orientação de Tiago 5, 14 e 15, referente à oração com unção com óleo administrada a pessoas enfermas, deve ser praticada na igreja de hoje pelos presbíteros, ou isso é uma tradição associada às propriedades terapêuticas dos óleos da época? Olha que interessante. Obrigado, Gilberto, pela sua pergunta. Veja bem, Tiago, eu gostaria de... Qual é o nome do irmão? Gilberto. Ô Gilberto, eu queria recomendar a você, com muita humildade, o meu comentário bíblico expositivo de Tiago. Porque lá eu coloco um apêndice, Tiago, no meu comentário, de um trabalho que fiz no Seminário Reformado de Jackson, nos Estados Unidos, onde eu fiz uma revisão de literatura sobre o assunto. E eu acho que em língua portuguesa, que eu saiba, não tem nenhuma matéria escrita com a riqueza bibliográfica que eu trago nesse texto. Então, o óleo, ele era usado de 3 maneiras. Ele era cosmético, ele era espiritual, para unção de reis e de sacerdotes, e ele era terapêutico, remédio. Então, sempre você vai encontrar na Bíblia esses 3 usos do óleo. É remédio, ele é cosmético, você ungir, e também um símbolo espiritual da unção, que vai apontar para o Espírito Santo de Deus. Tanto é que o óleo é um símbolo do Espírito Santo de Deus. No caso de Tiago, esse é um assunto que demoraria aqui, eu dou uma palestra aqui de 20 minutos, pelo menos, para a pessoa entender o conjunto da obra. Mas você percebe lá que esse uso do óleo hoje é um uso indiscriminado. Eu já vi igreja que bota todo mundo na fila, dedinho, óleo na testa de cada um, no teste de cada um, unge carteira, unge carro, unge casa, unge isso, virou um misticismo, um sincretismo religioso com óleo. No caso de Tiago, ele está dizendo que um membro da igreja está doente, chama não o presbítero, não o pastor, mas chama os presbíteros. O contexto traz a ideia de uma doença hamartiagênica. O que é uma doença hamartiagênica? É uma doença gerada pelo pecado. Por isso que diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para seres perdoados. Ou seja, tem doença que ela é produzida, por exemplo, uma mágoa não tratada. A pessoa está com mágoa do outro, com raiva do outro. Se ele guarda essa mágoa no coração, ele adoece. Mais de 50% das doenças são chamadas doenças psicossomáticas. Então, ali Paulo, na minha visão, porque não há consenso, viu, Tiago, sobre esse assunto. Você pega um Jay Adams, por exemplo, que é um ilustre escritor americano, que tem obras importantíssimas na área de aconselhamento e de pregação. Ele tem, por exemplo, o Conselheiro Capaz, o Manual do Conselheiro Cristão, que são obras que todo seminarista lê praticamente. Ele acha que o óleo é apenas remédio. Eu não penso assim. Agora, se você falar do ponto de vista denominacional, a Igreja Presbiteriana hoje tem uma posição firmada, que acho que não deva ter essa prática mais, até com medo de não cair para o sincretismo religioso. E eu quero recomendar a leitura do meu texto, porque eu chego a uma conclusão lá de que especificamente é possível. Porque o texto ali, no meu entendimento, ele está falando não de uma unção cosmética, não de uma unção terapêutica, mas está usando um símbolo espiritual. Assim pensava Calvino, assim pensava grandes teólogos da nossa fé reformada. Mas é um assunto que merece, assim, muito cuidado para não chocar esta ou aquela outra posição. Mas eu gostaria de recomendar ao irmão Valdemar? Gilberto, o irmão Gilberto, a dar uma olhadinha nesse comentário de Tiago. Eu trago lá uma revisão de literatura sobre esse versículo de Tiago 5,14. Pastor Gustavo Silva nos mandou uma pergunta também. Gostaria de perguntar ao pastor Hernandes o que fazer quando o casal está vivendo um casamento frio na área sexual. Gustavo Silva, obrigado da sua pergunta e da liberdade que você tem de trazer essa matéria muito, muito sensível
e ao mesmo tempo importante. A frieza sexual entre marido e mulher não é causa, é consequência. É consequência. Naturalmente, duas pessoas que se amam se atraem. Agora, o que é que está gerando esta frieza sexual? É a rotina? É preocupação financeira? O casal está brigando? Ou cada um está vivendo o seu mundo? O relacionamento está saudável? Vocês têm tempo juntos? Gostam de ficar juntos? Vocês têm cuidado até no asseio corporal antes de uma relação? Vocês se vestem de maneira a atrair um ao outro? Todas essas coisas, Tiago, parecem que estão ao redor, mas são determinantes. Determinantes. A Marabel Morgan, no livro dela, Mulher Total, diz que o sexo começa no café da manhã. Porque sexo para o homem é uma coisa, sexo para a mulher é outra coisa. Sexo para o homem é ato, sexo para a mulher é afeto. Então, se o marido não trata a esposa com gentileza já no começo do dia, de noite vai ter pedra no colchão. O homem não precisa de prelúdio para a relação sexual. O homem tem uma ereção com 10 segundos e está pronto. A mulher não. A mulher não. Então, a frieza sexual, via de regra, ela é o painel do carro que ficou vermelho. Você não quebra o painel porque o painel ficou vermelho. Quando o cara foi construir aquele carro, ele diz o seguinte, olha, quando esse painel ficar vermelho, não é porque o painel está com defeito. O painel ficou vermelho porque está faltando alguma coisa lá, que precisa correndo verificar. Está faltando óleo no freio, está faltando gasolina, o tanque vai ficar vazio, você vai ficar parado na estrada. Tem alguma coisa errada. Tem uma coisa errada. Então, para estar frio sexualmente, uma coisa está errada. Tem que diagnosticar a causa. Nenhum médico trata de um paciente pelo sintoma. Ele quer saber a causa daquela doença. A causa da doença. Então, está mais fundo o problema. É ir lá. O que está acontecendo? E aí não tem receita de bolo, porque cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Agora, o que vai fazer numa hora de emergência? Bater um papo, conversar, ver se não está magoado um com o outro, ver se o casamento não caiu numa rotina, ver se vocês não estão colocando coisas no lugar de relacionamento, ver se o cuidado com as crianças, por exemplo. É muito comum isso, Tiago. Menino nasce, criança nasce, e aí a criançada começa a dormir no quarto com pai e mãe. E aí perde a liberdade, perde a intimidade. Aí de repente o casamento vai esfriando, a relação vai esfriando. E não se toma medida. Daqui a pouquinho corre-se um grande risco. O risco lá de 1 Coríntios 7,15. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntares, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Porque a nossa vida não se desliga, igual girei um botão, desliguei. Se está frio em casa, vai aparecer alguém para esquentar esse negócio. E via de regra o diabo bota a pessoa para esquentar a vida sexual e aí vai ser uma tragédia. Então, não passe fome no banquete. O sexo é bonito, é bom, é puro, é santo, é deleitoso, pode e deve ser desfrutado com muito prazer. Dentro dos limites estabelecidos por Deus, sem moderação. Não tem efeito colateral, não tem contraindicação. É bênção. Agora, não deixe a chama apagar. Mantenha o fogo aceso. Não sei se eu respondi a pergunta.
Você imaginava um conselheiro a essa altura? Bom, você que está aí acompanhando a gente, aproveite essa oportunidade que você tem de mandar uma pergunta para o reverendo Hernandes Dias Lopes. Faça isso pelo e-mail. Mande um e-mail para cá, trocandoideias@lpc.org.br. A nossa equipe vai transformar a sua participação. Olha só, numa perguntinha que vem aqui para minha mão e a gente vai trocar ideia com você também. Vai ser um privilégio. Pastor, por favor. Pois é, Tiago, vamos falar um pouquinho da nossa querida Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Por gentileza. Né? Eu sou empolgado com a Igreja de Pinheiros, uma das igrejas para mim hoje mais relevantes nas mídias sociais no Brasil, viu, Tiago? Uma igreja fortemente relevante nas mídias sociais, os cultos, a transmissão ao vivo. Durante o domingo, por exemplo, passa de 30 mil pessoas conectadas ao vivo nos diversos cultos. Uma igreja que hoje está com mais de 1.200.000 inscritos no seu canal do YouTube. Uma igreja que tem uma TV 24 horas no ar, com programação variada. Uma igreja missionária, uma igreja com um braço estendido para socorrer os necessitados. Uma igreja que prega com fidelidade a palavra de Deus. Uma igreja liderada pelo meu querido amigo Arivaldo Dias Casimiro, um homem de Deus. Então, se você mora em São Paulo, venha nos fazer uma visita. Se você mora fora de São Paulo, você pode participar pelo YouTube da igreja e pela IPP TV. Esperamos você. Você será muito bem acolhido na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Então aproveite para se inscrever no canal da igreja e também no canal da Luz para o Caminho, Luz para o Caminho Oficial e Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Lá você tem todo esse conteúdo disponível para ver a programação da igreja. E na Luz para o Caminho tem um vasto conteúdo do reverendo Hernandes, eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? A gente espera você no próximo programa. Até lá. Abraço, gente.